Entendi. Mas então, pô, já que você tocou nesse assunto de pedofilia, é um transtorno, cara? Isso, essa é uma outra boa discussão, porque pedofilia é um termo que está na boca do povo, né? As pessoas falam pedofilia, mas não sabem exatamente a que se referem, e aí a gente acaba tendo muita confusão que Hum, favorece preconceito. tá. Então, pedofilia, esse termo pedofilia é um termo da clínica de saúde. Hum, Então, é um termo de manuais diagnósticos. hum, Pedofilia, primariamente, não é um termo de justiça. tá. Então, o que se diz por aí, né, pedofilia é crime. Na verdade, pedofilia é uma questão de saúde que implica ou pode implicar em algumas situações a prática criminal. Pensar, né, fantasiar com criança não é crime. Pode ser uma fonte de intenso sofrimento para aquela pessoa, mas Hum, não é crime em si. Não tem um ato criminal consumado. Consumo de compartilhamento de pornografia infantil, abuso, importunação sexual são expressões criminais de uma preferência pedofílica. tá, Então, pedofilia não é crime, tá. mas pode acarretar crimes específicos tipificados no Código Penal, por exemplo, o Código Penal brasileiro. Entendi. Então, me explica só talvez a pessoa que tá vendo, né, ela não tá muito pegando isso. Me explica, porque assim, ó, tem como a pessoa não preferir a criança, entendeu? Porque é isso, né, então só o desejo ele emerge na consciência. É uma coisa que você não escolhe tanto, né, ele vem, você deseja. Como que é pra pessoa que gosta de criança? Porque, pô, da cadeia, é um negócio e assim, às vezes a gente fala: "Pô, é safada, a pessoa que faz isso é safada, é filha da puta, é qualquer coisa", né, e como que é isso? Então, né, a questão do não convencional que a gente estava falando, é muito comum as pessoas terem desejos não convencionais e às vezes guardam isso para elas ou praticam isso em ambiente protegido, tipo alguém que troca a imagem de pés e se masturba com aquilo e vive vida normal, Uhum, ou que vai num grupo BDSM e partilha aquilo naquele momento e depois continua fazendo suas coisas. Então, o não convencional ele pode ser algo circunscrito, ele pode ser algo super saudável, inclusive. A questão é quando esse não convencional ele restringe a pessoa. hum, Ou quando ela não consegue fazer de um outro jeito que não seja aquele, ou quando o foco desse desejo é algo muito problemático, por exemplo, crianças, né? Então a pessoa ela vive uma espécie de clausura, né? Ela vive uma espécie de prisão em torno desse não convencional. Por que, que isso é tão problemático? Porque de duas uma. Ou é uma pessoa que não tem prática, né? Então ela não está fazendo nenhum crime, mas que ela sofre muito porque ela só pensa ou pensa preferencialmente naquilo. Então, são pessoas que chegam buscando tratamento muito angustiadas, porque se sentem erradas, porque se sentem monstruosas, porque querem extirpar aquilo delas. Ou, quando aquilo é traduzido em prática, ou seja, está impondo sofrimento direto ou indireto para outra pessoa, o sofrimento de fora é um problema da pessoa. Então, o crime vem daí. E aí que pode vir a tratamento, ou enfim, nem a tratamento, mas a justiça, eh, porque aquilo é socialmente uma grande questão, né. Então, a pedofilia em si, né, voltando ao tema da pedofilia, ela pode ser um crime quando há essa prática e aquilo vai ser endereçado, hã, pelo profissional de saúde, mas também pela justiça. Mas quando aquilo é uma fantasia e a pessoa tem um alto grau de sofrimento, não tem um crime, mas tem uma questão de saúde. Precisa tá, ser tratada sobre essa angústia, sobre esse desejo que ela tem. entendi. É, porque o que chega na notícia são as pessoas que, pô, por compartilhamento de pornografia infantil ou por prática pedofílica mesmo, chega a esses casos que são os casos mais extremos, mas, eh, de novo, a gente não escolhe o que a gente deseja. Então, esses pacientes, eles têm uma angústia muito grande, né, porque eles não querem cometer, porque ele fala: "Pô, é errado eu transar com a criança",
Não vai fazer. Só que ao mesmo tempo e só por a pessoa pensar, ela vai falar: "Nossa, eu sou muito errado, eu dei muito errado na vida". Eu as pessoa nauseia até às vezes falando, né, tipo, então e isso interfere em todas as áreas, a pessoa tem um sofrimento mental muito grande com isso. Exatamente, exatamente isso, né. Pessoas que são capazes, assim, de fazer uma leitura de outro e de ambiente bastante completa e que, por empatia, percebem que elas não podem praticar aquilo, ou se não por empatia, mas pelo menos pela vontade ou pela necessidade de não cometer um crime, ou seja, de ficar dentro da lei. Então guardam aquilo para elas, mas isso é muito sofrido, né, porque você desejar e desejar preferencialmente algo que não cabe no mundo é muito solitário. Né. E o que é curioso, né, você disse: "Ah, isso geralmente vem com a prática, com o abuso, com as redes de pornografia infantil", então a gente logo julga, né, como sociedade, mas num serviço de sexualidade, a maior parte das pessoas que procura não tem prática. Não tem, né. As pessoas que procuram geralmente procuram porque elas se sentem monstruosas, erradas e estão pedindo ajuda. Então imagina, né, se o profissional de saúde, ele também, julga quando isso chega, aquela pessoa que vai cheia de esperança pedir ajuda num lugar em que ela finalmente pode ser compreendida, e ali também ela é julgada. Ali também ela se sente errada ou o profissional diz a ela que ela é uma pessoa errada. Então ela perdeu ali a última chance. Geralmente o que acontece são pessoas que desistem de se tratar Hum. e então eu vou praticar mesmo, né, não tem nada nem ninguém que possa me ajudar, então eu vou praticar mesmo. Paradoxalmente aumenta. Aumenta. E tem trabalhos científicos que endossam isso inclusive. Olha só, isso é interessante, hein, cara. Porra, loucura. Ô Becker, você falou antes de sadomasoquismo, né, BDSM. Explica aí pra gente, o que que é isso? Isso. Hã, isoladamente, né, o sadismo é aquela pessoa que se excita em ver o outro em uma situação de dor, de violência, de humilhação, de submissão, e o masoquista é aquele que se excita em receber essas mesmas situações, a dor, a violência, a humilhação, a submissão. Isoladamente, isso pode ser muito problemático, porque se eu gosto de impor dor ao outro, um outro que não quer sentir dor, então temos aí uma questão importante. Se eu gosto de receber de um jeito que eu posso me prejudicar, temos aí também uma questão. Agora, quando isso se acopla e se partilha por regras específicas, num ambiente adequado, em que todo mundo de antemão concorda, né, então às vezes até, tem isso por escrito e assinado, todo o consentimento é trabalhado, pode ser algo muito saudável, porque são 2 ou mais pessoas se dando prazer do jeito que elas gostam e é complementar uma em relação à outra, e que aquilo praticado e todo mundo satisfeito voltam para suas vidas. Então o sadismo e o masoquismo, né, esses 2 vetores para a pessoa ou para fora de dor, de submissão, podem se encontrar e ser algo muito frutífero. Entendi. E deixa eu te explicar, deixa eu te perguntar, né, você consegue explicar pra gente também voyeurismo, né, essas práticas, porque causa muito estranhamento nas pessoas, assim. É isso, né, a gente falou do sadismo, do masoquismo, são, algumas das parafilias, né, dessa sexualidade não convencional que a gente chama, mas isso também assume outras formas. Uma delas, voyeurismo, que são as pessoas que se excitam em ver outras pessoas em nudez ou em práticas sexuais, então isso geralmente é feito de um jeito mais protegido, hã, ou as clássico, né, a pessoa que olha pelo buraquinho da fechadura ou pela janela. Hoje em dia, com a virtualidade, são as pessoas que usam as câmeras aí para isso. O problema é quando a pessoa faz isso à revelia do outro. Hum. Então, vira e mexe, a gente recebe, né, uma notícia, ou um caso de pessoa que foi pega porque escondeu essa semana mesmo eu vi escondeu uma câmera ou um aparelho celular no banheiro, e aí aquilo é pego e não tem o consentimento, né, de quem vai ter o vídeo gravado. Então o voyeurismo ele geralmente é escondido, mas ele pode ser explícito e muito problemático nessas situações. O exibicionismo
que são as pessoas que gostam de se exibir, né? Geralmente exibir o homem que exibe o pênis ereto ali, né? Então, o clássico que vai num ambiente lotado, num parque, num shopping e abre o casaco ou abaixa a calça, Ponto né? de ônibus, né? Ponto de Já ouvi ônibus. umas várias vezes essa história. Hoje em dia também com a virtualidade, isso rola muito no mundo digital. Eh, e tem as pessoas, a gente chama, né, os froteuristas, que vão às vias de fato e se esfregam em outras pessoas. Então é um passo a mais, assim, né, Que do é aquela pessoa que se exibicionismo. esfrega, tipo, no ônibus, no metrô, nas Isso. outras pessoas com. Geralmente em ambiente lotado, né? Entendi. E isso é criminalizado. Isso é criminalizado não por esses nomes, né, que são nomes da clínica, mas por outros nomes que a justiça dá, tipo importunação sexual, abuso. Então são práticas parafílicas, né, eh, clinicamente relevantes, mas que têm aí uma vertente criminal importante. E como é? E para tratar essas pessoas, como que é? Primeiro, como são questões de saúde, dizer que tem tratamento, né, que a condução da justiça é uma condução, mas a gente trata, né, a gente Uhum, trata para reduzir sofrimento para aquela pessoa e para a sociedade, né. uhum, Ah, tem remédio, então a gente medica, né, o que a gente medica é a impulsividade sexual, são hum, os excessos, então a gente dá remédio não para a pessoa ficar castrada, né, não para a pessoa tá. ficar inerte. Não pode castração química? Objeto de discussão no Brasil, mas meu posicionamento pessoal é que castração química não é uma alternativa bem-vinda, Tá. né. O que a gente quer, na verdade, é ajudar a pessoa a viver a sua sexualidade de um modo saudável e construtivo. E se você bloqueia aquilo completamente, aí você mais pune a pessoa do que a reabilita. Então eu Hum, gosto de dar remédio, né, eu acho que são medicáveis, mas não no sentido da castração, e sim no sentido da redução da impulsividade. Aí a gente geralmente dá, medicação psiquiátrica, né, antidepressivo principalmente. então, para deixar claro, né, o tratamento que existe, principalmente no Brasil, não é a castração química, mas a gente, com medicação psiquiátrica, consegue conter essas impulsividades dessas pessoas que, enfim, têm esses impulsos, porque de novo, não custa lembrar, a pessoa não escolhe teu ninguém vai escolher, tipo assim: "Não, quero nascer com um desejo por criança, quero nascer com desejo de me esfregar nas pessoas no ônibus", né. Acho que ninguém optaria em sã Isso. consciência por isso. Então a gente consegue ajudar essas pessoas com medicações psiquiátricas convencionais e não com castração química, é isso? Isso, exatamente, né. Em outros lugares do mundo, a castração química até é uma prática um pouco mais, eh, frequente, mas não aqui no Brasil e, pessoalmente, eu acho que tem maneiras muito mais eficazes. E além do remédio, né, como forma de reabilitação, a psicoterapia. Então, de novo, a história do conversar sobre, né, a pessoa, imagina, ela ir a um lugar em que o profissional e de repente um grupo de outras pessoas vivem a mesma coisa que ela para de se sentir tão monstruosa, ela consegue se sentir um pouquinho acolhida, ela consegue desenvolver uma série de estratégias para tentar fazer diferente, para prevenir, né, algumas práticas que são criminosas e problemáticas e para tentar fazer diferente. Ela consegue ampliar o repertório de relacionamentos afetivos e sexuais dela. Então a psicoterapia, né, o aconselhamento, a gente gosta muito de fazer isso em grupo, a psicoterapia é muito bem-vinda. E geralmente o remédio junto com a psicoterapia são o padrão ouro aí do tratamento. Uhum. Então, assim, talvez para o espectador, né, deixar claro isso, né, perceba, as questões legais, elas são questões legais, a gente vive em sociedade. Psiquiatria, talvez das especialidades médicas, é a especialidade mais que tem essa fronteira, né? O Thiago que veio aqui da última vez, ele falou, né? Você vê, não tem movimento anticardiologia, né? Ninguém luta para não poder botar um stent no coração de alguém. Então a gente tem movimento antipsiquiatria que questiona, né? Nos questiona. Então a psiquiatria tem uma interface muito grande com o social, com as pessoas, com as práticas. Então o que a gente está tocando, os assuntos que a gente está tocando aqui são assuntos muito polêmicos, no sentido que a gente é acostumado e é educado a observar isso pelo viés legal, né? Pelo viés, assim, fazer tá errado, temos que punir. Mas
para essas pessoas existe um tratamento que, perceba, não é nosso papel, né? Existe o papel competente da justiça de lidar com os casos de pedofilia, de lidar com os casos criminosos, né? Obviamente que ninguém aqui é a favor de que haja uma sociedade que as pessoas podem se esfregar nas outras no metrô, que possa avançar em crianças hiper vulneráveis, causando milhares de problemas depois psicológicos que a gente conhece bem, porque a gente trata isso muito no consultório, mas observando o paciente que está em sofrimento, a gente consegue ajudar essas pessoas. E você falou de terapia de grupo, cara. Tem algum porquê, assim, algum benefício? Como que rola isso daí? Começar pelo final, né? Você falou da terapia de grupo. A vantagem do grupo é o compartilhamento de experiências. Então, o grupo ele nada mais é do que um conjunto de pessoas sofrendo das mesmas questões ou de questões parecidas. Então, o grupo por si só faz a pessoa se sentir acolhida, né? Ela se enxerga no outro e aprende com o outro. Então, Hum, o grupo ele é muito construtivo, porque todos os grupos, né, todas as coletividades, elas acolhem e tranquilizam. Isso vale para um grupo de psicoterapia, mas também vale para a gente, né? Então, se eu vou minha experiência pessoal, né? No jogo de futebol do meu time e vejo o estádio lotado e todo mundo unido pela mesma causa, eu me sinto acolhido, eu me sinto potente, né? Eu apoio o meu time nessa ressonância do grupo. A gente faz isso muito, a gente se sente bem quando a gente está em grupo e naturalmente isso tem um valor terapêutico, né? Um valor terapêutico muito grande. torce pra que time? Eu, corintianíssimo. Ih, rapaz, entendi. Talvez é um detalhe que eu não gosto de você, viu, velho? É isso, é isso. Ninguém é tão simples a ponto de não ter defeitos, né? Porra, cara, corintiano.